Eles têm que limpar tudo isso ainda. São séculos e séculos de erros que eles têm que corrigir. A Igreja Católica Apostólica Romana, para voltar ao cristianismo, tem que tirar todos os santos de dentro, tem que acabar com esse negócio de culto a Maria, tem que acabar com esse negócio de culto a santos, tem que acabar com o batismo de criança, tem que falar que o purgatório não existe, tem que falar que não existe limbo. Como é que ficam essas outras coisas? Então não vai apressadamente achando que a Igreja Católica está voltando para o caminho. Há muita coisa ainda para se fazer. Continue acompanhando. Aqui no ano 933, eles começaram a inventar santos. Foi aí que Inácio virou Santo Inácio, foi aí que Irineu virou Santo Irineu, foi aí que Vicente virou São Vicente, foi aí que Silvestre virou São Silvestre. No ano 1184 houve a Inquisição. Eles diziam que as pessoas tinham que se converter, tinham que virar católico de qualquer jeito. Esse foi o período negro, realmente negro, da Igreja Católica Apostólica Romana. Para você ter uma ideia, os padres, durante a Inquisição, eles tinham poder sobre a vida das pessoas. Se eles desconfiavam que alguém era da bruxaria ou da feitiçaria, eles matavam as pessoas. Mas eles faziam isso especialmente contra judeus e contra os cristãos, que não aceitavam o Papa, que não aceitavam a imagem, que não aceitavam o batismo de criança. Eles inventaram a Inquisição justamente para matar essas pessoas, eliminar a oposição. Um padre, por exemplo, ele queria destruir uma mulher, ele simplesmente acusava de bruxaria e torturava a pessoa, torturava até a pessoa confessar. E você sabe que debaixo de tortura a pessoa confessa qualquer coisa. Às vezes eles nem sequer torturavam. Eles faziam o seguinte teste: bastava uma mulher ter um nariz de águia, uma verruga no rosto e ser velha e feia, eles falavam: é bruxa. Vamos fazer o teste para ver se não é bruxa. E isso está nos livros de história, não estou inventando nada. Eles pegavam a velha feia, colocavam dentro de um saco e amarravam. Aí os padres iam até o rio e jogavam o saco dentro do rio para fazer o teste se ela era bruxa ou não. Se o saco afundasse, ela não era bruxa. Agora, se o saco flutuasse, então estava provado o poder de bruxaria que ela tinha, então tinha que morrer. Então você percebeu que de todo jeito a pessoa morria? Porque se o saco afundava, morria afogada. De todo jeito a pessoa morria. E isso não foi brincadeira, aconteceu de verdade. Cuidado quando você fala: Santa Igreja Católica. Veja bem, tome cuidado quando você fala isso. Eu sou católico, eu sou da Santa Igreja Católica. Tome cuidado. A Igreja Católica cometeu crimes bárbaros, inclusive aqui no Brasil. Outro dia nós vamos falar sobre isso. Vamos continuar a leitura, a progressão do desvio da Igreja Católica do cristianismo. Continuando aqui, quando essas coisas aconteceram. No ano de 1190, começou a venda de perdão. Em troca de dinheiro, vendia-se diplomas de perdão, e foi contra essas coisas que duraram 400 anos que Lutero se rebelou. Porque durante cerca de 400 anos a Igreja Católica ficou vendendo salvação para quem podia pagar. E segundo a Igreja Católica, nesses 4 séculos, só rico podia ir para o céu. Todos os pobres iam para o purgatório e iam para o inferno. Todos os pobres não tinham direito à salvação, porque a salvação que a Igreja Católica oferecia só podia ser comprada pelo dinheiro. E os protestantes, os cristãos, nunca aceitaram isso, nunca. Por quê? Porque a nossa salvação não é comprada nem por ouro, nem por prata, nem por vil metal, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo, que foi vertido na cruz do Calvário. A nossa salvação não é por causa do dinheiro, mas é por causa do sangue de Jesus. Continuando, em 1200, eles tiraram a ceia e passaram a fazer a hóstia.
e proibiram inclusive o povo de participar do vinho. A pessoa participava só da hóstia, totalmente fora, porque Jesus disse: quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue não tem parte comigo. Na noite em que Jesus traído, ele pegou o pão, partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Depois ele pegou o cálice com vinho e disse: tomai e bebei, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é dado por remissão de vós. Então não é possível participar do corpo de Cristo sem o vinho. E aqui a Igreja Católica passou a dar somente hóstias. Muito bem. No ano de 1476, o Papa Sisto IV, ele realmente colocou no papel que o purgatório existia. No ano de 1546, eles introduziram livros apócrifos na Bíblia. Todo mundo sabe que a Bíblia Católica tem mais livros do que a Bíblia Protestante. No ano de 1846, só para você ter uma ideia, o Papa Pio IX disse que a leitura da Bíblia é uma peste. Atenção que eu vou repetir e eu vou dar o nome dele e vou dar a data. Esse Papa, ele foi Papa entre 1846 e 1874. Chamava-se Pio IX. E ele disse, e isso está nos livros, não dá para ser apagado, ele disse que a leitura da Bíblia é uma peste. E em 1864 ele voltou a reafirmar isso: a leitura da Bíblia é uma peste. Muito bem, a leitura da Bíblia é uma peste para esse Papa Pio IX, mas para nós é o poder de Deus para a salvação da nossa alma. É a palavra do Deus Todo-Poderoso, não é peste coisa nenhuma. Você acha que esse Papa Pio IX está onde? Deve estar no inferno, não no purgatório. No ano de 1854, eu quero que você anote isso aí, mas com letra bem grande agora. A Igreja Católica Apostólica Romana criou o dogma da Imaculada Conceição. Quer dizer, a Maria, ela continua virgem até hoje. Mesmo depois de ter tido 5 filhos homens e várias filhas mulheres, ela continua virgem até hoje. No ano de 1870, o Papa pôs uma coroa na cabeça e falou: eu sou infalível. Coitado, olha o que tem de falha. Ele está tão no erro que ele falou: o que eu falo é infalível, respeitem o que eu falo. Naquela época também, quem é que lia a Bíblia? 1870, quem que lia a Bíblia? O Papa falou: sou infalível. E falou: agora só tem um Papa e eu sou infalível. No ano de 1950, o Papa Pio XII, no ano de 1950, ele declarou num documento por escrito, segundo a sua infalibilidade papal, ele declarou que Maria subiu ao céu. Isso só foi inventado pela igreja no ano de 1950. Preste atenção. Preste atenção, porque isso é muito recente. No ano de 1950, eles inventaram que a Maria subiu ao céu e que a Maria está lá intercedendo por nós, agora e na hora da nossa morte. Que a Maria tem que ser cultuada porque ela subiu, está lá intermediando, rogando por nós. Isso só foi declarado em 1950, muito perto de todos nós. Eles colocaram a Maria realmente como intermediária, dizendo: olha, para chegar a Jesus tem que ser pela Maria. Isso foi oficializado. O católico, meu irmão católico, tomara que você ouça isso pelo rádio. O católico está com a vida complicada demais. O católico, para ser salvo, ele tem que passar pelo padre. Depois ele tem que passar pelo bispo. Depois ele tem que passar pelo cardeal. Depois ele tem que passar pelo papa. Depois ele tem que passar pelos santos, por Pedro, por Tadeu, por Expedito, por Silvestre. Tem que passar por tantos santos. Aí depois que ele passa por tantos santos, ele chega lá na Maria. Ou melhor, acho que antes da Maria, ele tem que chegar para São Pedro e falar: São Pedro, abre a porta aí para mim.